Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que você vai estranhar o nome, né? Certamente você vai correr para ver. Eu também corro muitos termos aí, eu desconheço, eu vou lá, por isso que existem os dicionários, essas coisas, para a gente consultar. Hoje nós vamos falar sobre maiêutica. Maiêutica, o que é maiêutica? Eu já vou dizer já, porque eu vou, depois de apresentar o meu convidado, né? Eu vou ler a mala direta que eu mandei e que lá já se tem uma pequena introdução sobre o tema, que é apaixonante, vocês podem ter certeza. Então, vou trazer meu querido amigo e irmão René Monterrey. Como é que você está, René? Ótimo, Grego. Apesar que só chove, mas tá tudo bem, né? É que eu falo para a turma aí, a gente reclama com chuva, a gente reclama com calor, eu digo, mas não é. Eu digo que a natureza sabe, ela sabe o que ela faz, né? E a gente tem que se enquadrar. A natureza é que rege, né? Mas isso é verdade. Até você viu que a nossa conversa ficou em risco, você tinha me falado, né? Isso, é. Então, tá aí, nós estamos conversando, viu só? Deu tudo certinho. Aqui chove muito, cai a internet e cai a eletricidade, vira um caos, né? Mas zona rural, né? Zona rural é mais complicado, geralmente. É isso aí. Escuta, eu não sei se ficou a impressão a mesma aí, parece que faz tempo que a gente não fala, né? Parece que ficou um hiato, né? Às vezes, quando a gente conversa assim, fica mais frequente, apesar de a gente conversar praticamente 1, 2 vezes por mês, assim, né? Vamos dizer. Então, mas parece, às vezes, fica mais distante, é interessante. A gente está passando tempos muito estranhos, né? Perfeito, Parece que o tempo não tem mais o sentido que ele tinha, é muito estranho, realmente, né? Por isso que eu gosto de falar essas coisas, porque as pessoas muitas vezes falam, pô, não sou só eu, não estou louco, não, o René, o Grego ali, estão pensando a mesma coisa, parece que... Então, chamar atenção, está muito... Eu gravei, você sabe que eu faço aquele videozinho todo dia, né, e posto de manhã, e sobre essas questões aí parece que realmente, como eu gravei ontem, antes de ontem, não sei o quê, aquela que nós temos que resolver aqui, rapaz, não tem esse negócio de espera a próxima vida, vai acontecer a mudança lá, sabe? O bicho, é aqui, rapaz, não adianta ficar postergando, não, porque... Você não vai levar muita tranqueira daqui, não. Você vai ter que resolver aqui. E parece que nós estamos... Tudo isso aí que a gente está vivenciando, eu, você e todo mundo, ninguém vai dizer que não está vivenciando, cada um à sua maneira. É brabo, hein, rapaz? Eu vou te contar. É brabo. Você sabe que as pessoas vêm, eu estou confuso, eu não estou conseguindo fazer as coisas do jeito que eu gostaria, eu estou me sentindo preso, eu estou me sentindo sem inspiração, não sei o quê, né? Então, as pessoas vêm com essas questões, eu falo, olha, isso, não se culpe, não se obrigue, porque isso não é só você, está todo mundo nesse mesmo barco. É interessante, isso aí eu não tenho medo de falar, não, rapaz. Eu sempre fui um bom canal, vamos dizer assim, né? Eu sempre soube me conectar, sempre soube intuir, a maior facilidade. É a mesma coisa do que levantar daqui e pegar um copo d'água. E tem encontrado uma dificuldade que você não faz ideia, rapaz. Eu tenho me estranhado assim, falando, pô, cadê? Cortou o cabo, a internet daqui para outras esferas. O cabo está com interferência, né? Também, né? Mas não tem uma conexão limpa assim. É muito interessante. Exato. Isso, né? Então, não estranhe não, meu querido que está nos assistindo, minha querida, porque todo mundo está padecendo da mesma questão. Cada um mais, cada um menos, de acordo com a sua sensibilidade, essas coisas. Bom, vamos lá. René, me permite... Só para completar, às vezes eu tenho a impressão que a gente está aqui, não é aquela orquestra que fica tocando enquanto o Titanic afunda, né? Que a gente está mais ou menos assim. Está tudo acontecendo. E o cara tocando, boa, é mesmo assim. Vamos lá, então vamos afundar cantando, pelo menos, né? É isso aí. Escuta, então, antes da gente começar, eu quero ler a mala direta que eu mandei. Então, pouca gente recebe a mala direta, pouca gente está cadastrada para receber mala direta, né? Então, essa que eu mandei essa semana explica bem o tema que nós vamos falar hoje e eu quero passar isso aqui antes da gente entrar no tema. Espera aí, cadê? A maiêutica
é um método filosófico criado pelo filósofo grego antigo Sócrates. Sócrates está em todas, né? A maiêutica socrática consiste num jogo dialético de perguntas e respostas sucedidas de mais perguntas. Olha só. Aliando a maiêutica à ironia, a intenção do pensador era demonstrar como as chamadas, entre aspas, autoridades em determinados assuntos julgavam saber algo que, na verdade, não sabiam. Olha só como isso é atual, esse tema. Que bom que caiu aqui, né? Assim, o filósofo que foi interpretado como que dizia nada saber, mostrava que o conhecimento conceitual não era atributo de muitos homens considerados sábios. Ele sabia o que estava falando, só sei que nada sei. Sócrates acreditava que ele mesmo não detinha o seu conhecimento filosófico, mas teria uma habilidade de retirar esse conhecimento das outras pessoas. Olha que interessante. A maiêutica tornou-se, então, um recurso para o cumprimento da filosofia socrática, baseada na arte do diálogo e na desconstrução dos argumentos. Com a maiêutica, Sócrates buscava alcançar a definição mais precisa dos conceitos, atingindo a verdade. Olha só que profundidade, que tema legal para a gente conversar, e nós vamos conversar isso hoje. Interessante isso, né? E olha só como é moderno, eu acho incrível. Não, Sócrates ele é apaixonante, tá? Você sabe que acabaram dando uma capa, né, acadêmica para ele, né? Quando a gente vai estudar essa pessoa fantástica, né? A gente fica apaixonado, tá? Porque realmente ele é... Você imaginar ele lá no... Ele nasce em 470 a.C., por aí, né? Você imaginar uma pessoa com essa capacidade, né? Incrível. Ele é apaixonante, né? O Sócrates, né? Não tem como a gente falar de maiêutica sem entender o Sócrates, né? E a época dele, né? O Sócrates ele é interessante, ele é filho de dizem que ele era filho de um escultor ou de um oleiro, né? Existe uma controvérsia aí, né? E ele vai seguir, então, como todo filho, ele vai seguir aí a profissão do pai, mas ele era estabanado com os instrumentos, e os amigos riam muito dele por conta disso, né? Porque ele não conseguia ter uma profissão onde ele ficasse repetindo sempre a mesma coisa, né? Então, para ele, isso daí era uma coisa assim, completamente confusa e difícil. Então, já que não serve para ajudar o pai, vamos ajudar a mãe. E a mãe dele era parteira, né? Então, dizem que aí o termo maiêutica seria derivado, né, de parto, né? Isso. E a mãe dele era parteira, e a mãe dele, então, ela tinha um lema, que era o seguinte: se a gente não fizer a criança nascer, então morre a criança e morre a mãe. Tá? Então, o que ele vai fazer? Né? Ele vai, dentro desse princípio, ele vai associar a criança ao pensamento. Se a gente não fizer o pensamento nascer, morre o pensamento e morre o pensador. Né? Então, isso é maravilhoso, né? Quando ele vai fazer isso. Né? Então, dentro dessa questão, para ele, o pensamento é o fundamental. Sabe, não é a conclusão que você tira do pensamento, não é aquele conhecimento erudito, que eu sei isso, eu sei aquilo. Não é nada disso. Não é nada disso que importa. O que importa é o pensamento. Quando a gente a gente vai estudar lá os Rosa Cruzes, etc., né? Eles têm uma visão de mundo que eu acho muito interessante, né? Uma visão do corpo humano também, onde eles vão falar assim, por exemplo, o coração ele bate, não é no nosso controle que o coração bate, não é no nosso controle que o pulmão respira, não é no nosso pulmão que a célula, desculpa, não é com o nosso pensamento que as células se multiplicam e etc. Né? Existe uma inteligência por trás de tudo isso. A natureza do coração é bater, a natureza do pulmão é respirar, a natureza da célula é multiplicar, o nosso sistema imunológico é combater, etc. Né? Então, existe uma inteligência por trás de tudo isso,
E quando a gente está se conectando com essa inteligência, a gente está se conectando com Deus. Quando a gente vai pegar esse tipo de pensamento e a gente fala assim, a natureza do cérebro é pensar, né? Então, o que acontece, né? Não é no pensamento que a gente vai encontrar Deus, mas naquilo que faz o cérebro pensar. Né? Nesse momento, então, é que a gente vai se conectar com alguma coisa superior, não importa o que o cérebro pensa. O que o cérebro pensa, o que eu penso a respeito de uma coisa, diz respeito a mim, o que você pensa diz respeito a você, e coisas desse tipo, né? Mas o pensar, o milagre está no pensar. Né? Então, o Sócrates ele vai trazer essa questão toda, né? E ele é uma figura interessante, porque ele era popular, então ele ia nas feiras, ele ia nos mercados, e ele ficava conversando com as pessoas, né? Estimulando as pessoas a pensarem. Ele não. Dizem que naquela época os filósofos cobravam aulas, etc., né? E ele não, né? Ele dava tudo de graça lá para as pessoas, né? Porque para ele o importante era a questão do pensar. Então, como que ele vai fazer, né? O método dele, né, é um método bastante interessante, porque primeiro, então, alguém faz uma pergunta, né? Então ele vai primeiro saber, peraí, mas por que essa pessoa está fazendo essa pergunta? Não adianta, a questão não está assim, sei lá, qual que é a mônada, o pessoal gosta dessas perguntas assim, né? A respeito da mônada, por exemplo, etc., né? Então, ele tudo bem, ele escuta a pergunta, ele vai dizer assim, mas por que você está perguntando isso? Né? Qual que é o seu interesse nisso? Né? Mas quem está perguntando isso é você? É você mesmo? Você tá, com que intenção você está perguntando isso? Né? Quando a gente dá palestra, dá aula, você deve perceber isso, né? Tem gente que tem curiosidade de saber das coisas, e tem gente assim que está lá fazendo perguntas capciosas para tentar, né, tentar colocar a gente em xeque, e, isso, na verdade, para mostrar que ele tem um eruditismo sobre aquilo e etc. Né? Tem muito disso, né, Grego? Você sabe, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela não está querendo saber nada, ela não está querendo ouvir nada, ela está querendo, na verdade, se colocar em evidência perante os demais, como sendo algum tipo de autoridade naquele assunto. Né? Então, o que acaba acontecendo, o pensamento socrático, esse tipo de comportamento, etc., não tem importância nenhuma, porque essa pessoa está motivada pelo ego, etc. Ela não está motivada por entrar em contato com a própria essência do pensamento e etc. Né? Então, o que ele vai fazer? Né? Num primeiro momento, então, ele vai chegar e vai dizer assim... a pessoa diz, bom, faz uma pergunta, o que você acha disso? Ele vai dizer assim, primeiro essas questões todas, mas assim, e aí? E você? O que você acha? Né? Aí eu aprendi muito dentro disso, né? Aí então, peraí, o que eu acho eu não sei, mas fulano pensa isso, ciclano pensa aquilo. Então, o que o fulano pensa é o pensamento dele. E para você? O outro pensa isso é o pensamento do outro, e o seu? Né? Qual é o seu pensamento em relação àquilo? Né? Porque a gente é programado para falar assim, não, a gente elege uma autoridade no assunto, né? E tudo, os sabichões, né? Tudo que aquela pessoa ela vai falar, todo mundo vaquinha de presépio, não, porque ele sabe, porque ele leu para caramba, ele é o único que estudou tal coisa, etc. E todo mundo baixa a cabeça, né? Porque aquilo é uma autoridade. E o que acontece é que dentro das escolas do pensamento, é exatamente o oposto disso. Porque, assim, o que ele vai te fazer? Ele vai te levar a tirar conclusões a respeito daquele tema, etc. E depois que você tira conclusões, ele começa a te bombardear. Por que você tirou aquelas conclusões? Sabe? E então ele vai chegar, mas por que você tirou essa conclusão? Isso daqui é interessante para você, por quê? Você já pensou que existe uma outra possibilidade além disso? Ele vai emparedando a pessoa em relação aos preconceitos dele, da pessoa,
aos E é preconceitos interessante o que você está falando, é impossível, alguém deve estar tendo essa mesma impressão, é impossível você não projetar para os dias de hoje, né? Enquanto você fala, você vai colocando pessoas que você conhece ou que assiste e tudo, exatamente nessa conduta, né? Que são bombardeadas, que muitas vezes falam, mas falam o que os terceiros falaram, não falam a sua própria impressão, entendeu? Isso, é. Então a gente vê o quão moderno é essa questão da maiêutica. Bom, só para você ver do Sócrates, só para lembrar e deixar você continuar, uma caca de auditório dele era o Platão. Isso, é. Platão era fanático pelo É o que Sócrates. é interessante, né? Aliás, é interessante isso, né? Porque assim o Sócrates ele não escreve absolutamente nada, porque ele só sabia que nada sabia. Então, como que ele ia escrever alguma coisa, né? Eu não sei de nada, vou escrever o quê, pô? Né? Então, aí o Platão é que vai falar dele, né? O amor platônico, né? Porque o Platão é apaixonado pelo pensamento do Sócrates, Sem dúvida, sem dúvida. né? Então, o que acaba acontecendo, né? Então, a gente vê dentro disso, né? Como que ele ia encurralando a pessoa para a pessoa entrar em contato com os próprios preconceitos dela, porque assim o interesse não estava naquilo que eu sei, sabe? Mas naquilo que eu não sei, né? E, então ele ia encurralando a pessoa, né? Desmontando a pessoa, até que chegasse no momento que a pessoa concluísse que nada sabia. Né? Que não é demérito, não é Isso, né? demérito nenhum. Não é demérito Isso, é. O que é lindo isso, é você percebe a questão toda, a conclusão, o que é, o que não é, não importa, né? Dentro desse movimento que ele provoca, cara, é o pensamento, é o processo do pensamento sendo questionado, o pensamento sendo ativado, jogado a imaginar, a se abrir, a sair dos limites que ele tem. É isso que ele estava fazendo. A conclusão que você tirar no fim de tudo isso é sua, sabe? Não importa. Não precisa impor para os outros, deixa os outros terem a conclusão dele. Não importa o que você conclui, o que você pensa. Agora, o teu contato com o divino ele acontece no momento em que você está pensando. Né? Não o pensamento que você tem, sabe? Mas o ato de pensar está te conectando com o eterno e a eternidade. Isso é maravilhoso, sabe? Eu acredito. Hoje a gente tem a tendência a seguir, né? Nossa, ainda mais em tempos de YouTube, etc., né? Os seguidores. Né? A gente não vai citar nomes aí de pessoas, tem pessoas falando absurdos e todo mundo segue, porque acha assim maravilhoso e etc., né? E ficam repetindo aquilo como sendo verdades, né? E a grande questão do pensamento, aí fica mais assim acadêmico, né? A grande questão do pensamento socrático, né, é que na verdade você não pode chegar a conclusão nenhuma. Porque quando você chega numa conclusão, você mata o pensamento. Acabou, né? boa. Ele fica estagnado, ele chegou no fim, ele esgotou, ele não existe mais. Ele não tem mais razão de ser. Né? Então, por isso que ele vai ficar o tempo todo bombardeando, né? E levantando essas questões todas, né? Porque o ato de pensar em si é que não pode morrer. Né? Tem um filme que eu gosto muito, não sei se você já assistiu, chamado Poder Além da Vida. Sim. Ou O Guerreiro Pacífico, né? Que é a história de um menino que ele era atleta de argolas, etc. E de repente ele cai de mau jeito, quebra as duas pernas. Então ele vai deixar de ser o bonzão que ele era, né? E ele vai começar a viver dentro das limitações das muletas, etc. Né? E ele vai encontrar um frentista de posto de gasolina chamado Sócrates, que vai acabar sendo o grande amigo dele nessa hora difícil, né? E esse filme é muito interessante porque assim
Então ele fica questionando o tal do Sócrates. Chega uma hora, o Sócrates leva ele para uma espécie de ferro velho e coloca ele em cima de um carro todo destruído e fala para ele assim: olha, você só vai sair daqui a hora que você tiver certeza que vai me fazer uma pergunta inteligente. Olha. Cara, é genial isso, porque aí ele fica questionando as próprias perguntas para ele ter certeza se aquela pergunta é inteligente. Então, mas será que é? Será que não é? Sabe, assim, aí de repente, ele cansa e ele fala alguma coisa, aí o Sócrates pensa noutra que essa eu não estou afim, não, tá? Você vê, né, que a gente ri, né, mas isso daí é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso, sabe? É o que devia de prevalecer em todas as escolas e centros de pensamento. Você falou tudo agora. Você falou, e por quê? Veja só, desculpe só uma parte aqui. Eu sempre achei isso, achismo, né? Nós carregamos verdades dos outros. É o que o Sócrates falava. A informação que você passa, mas é você que está perguntando ou porque é o pensamento teu ou é de terceiro que você está querendo saber? Então, é assim. Eu acho que o verdadeiro início do nosso crescimento, ou então da nossa iniciação, vamos usar esse termo, é a partir do momento que você larga tudo que seja de terceiros e você começa a desenvolver você mesmo. Eu sou Eustáquio. Eu sei que nada sei, mas é isso mesmo, não sei. A partir de agora, eu vou saber tudo que eu experienciar, tudo que eu fizer isso. Então, tá, por quê? A pergunta é, dentro dessa interrupção que eu lhe fiz, por que na prática a teoria é outra ou vice-versa? O que acontece, René? Não é possível que um esotérico, um iniciado, um místico, não siga esses preceitos que são, não é loucura nenhuma, é regra, pô. Por que essa dificuldade de aceitar isso aí? O pessoal fica iludido, né? Iludido aí com Eliphas Levi, Blavatsky, etc. É interessante, né? Sim, eles são muito interessantes, tá? Muito ricos, tá bom? Mas o que está por trás deles, a gente volta, não é o pensamento, mas é a forma de pensar. Né? Aí, quando a gente pega o professor Henrique, por exemplo, né, da escola que a gente faz parte, né, ele vai dizer assim: eu vos deixo, não o meu pensamento, mas eu vos deixo a minha forma de pensar, para que vocês tenham os seus próprios pensamentos e se revoltem até mesmo contra mim. Isso é maravilhoso, né? Porque assim não é. O mestre verdadeiro não quer seguidores. Ele não quer ninguém, que as palavras dele se transformem em verdades absolutas, que todo mundo fica seguindo como se fosse uma cartilha, sabe? Porque isso cristaliza, isso congela, isso deixa a pessoa estagnada. Sabe por quê, né? A grande finalidade de tudo isso, a gente volta, né? Não é o pensamento dele, ou da Blavatsky, ou da Bessan, e etc., né? Mas sim o que levou aquela pessoa até aquele pensamento. Né? O processo de pensar daquela pessoa, o caminho que ela percorreu para ela atingir aquele pensamento, sabe? Esse caminho que é a conexão com o divino, etc., não a conclusão que essa pessoa tirou. De repente, eu posso tirar o mesmo caminho e ter uma conclusão diferente. Mas isso não significa, né? Isso não significa que a conclusão que eu tirei é a verdade. Assim como não significa que a conclusão que outra pessoa tirou é a verdade. Né? A gente não... Essa que é a questão, né? Então vem um Zé Mané qualquer e conclui alguma coisa e, de repente, aquilo passa a ser uma verdade. Fulano de tal falou. Né? Então todo mundo segue, assim, baixa a cabeça, falando amém, sabe? Quando, de repente, né? Mas por que ele falou isso? Né? Essa questão da maiêutica não é só em relação a gente mesmo, mas em relação ao outro também, né? Por que ele falou isso? Né? Mas baseado no que ele falou isso? Sabe? O que há por trás dele? É interessante, você deve ter visto, como eu vi também, palestrantes, né? Palestrantes que, quando são encurralados, então eles resolvem dar uma de Sócrates, né?
e a pessoa pergunta e ele fala, e você? Mas o que você pensa disso? Claro, Está escapando, você vê que ele está escapando, né? Aí as pessoas ficam impressionadas, sabe, assim, com esse tipo de coisa, né? E você percebe direitinho, fala, olha só, ele foi encurralado, ele escapou. Mas eu acho que você tocou num negócio interessante, que eu acho que você já fez isso, eu fiz isso muito. Até um irmão que já passou para outro plano, ele brincava muito comigo, porque numa palestra que eu fui dar, uma das últimas palestras, uma série de perguntas, palestra não, uma entrevista aqui no online aqui, a maioria das palavras, a maioria das frases que eu pronunciei foi não sei. Aí ele ficou gostando. Ele falou, não sei. O que você está fazendo live aí para quê, se você não sabe de nada? Né? E eu acho legal isso. Isso eu já fiz em palco. Eu nunca enrolei, vamos dizer. Eu não sei, então. Eu não sei, ué. O que adianta? É bem socrático isso, né? Dizer eu não sei é maravilhoso, né? Você admitir que não sabe uma coisa. Que a né? enrolação acaba com você. A enrolação é que acaba com o palestrante. O povo não é bobo. Você sabe que é muito engraçado, né? Aí a grande questão, né? Então, aí é Krishnamurti dizendo que a gente é criado para ser alguma coisa. A gente, perante a sociedade, a gente tem que ser alguma coisa, né? A nossa educação faz isso, né? Então, para eu ser alguma coisa perante a sociedade, eu tenho que ter algo que a sociedade valorize, né? Então, eu vou ostentar aquilo perante a sociedade, etc. Né? Só que ele vai dizendo que quando você assume esse papel, né? Você está renunciando do teu eu verdadeiro para ser alguma coisa socialmente aceita e etc. Né? E que, na verdade, né, nenhum de nós, cada um de nós é uma experiência ímpar e única, né? Então a gente teria que ser educado para ser nós mesmos, né? Só que dentro da sociedade que a gente vive, ser a gente mesmo significa não ser nada. Porque você tem que estar afiliado a um grupo, ser um líder, fazer parte de alguma coisa, etc., né? E então, ser você significa não ser nada e ninguém foi educado para ser nada. Então, a gente vai ter essa necessidade desse tipo de comportamento, muitas vezes, etc., né? Mas quando a gente está fazendo isso, né, é muito interessante quando a pessoa ela se coloca como uma autoridade de alguma coisa, né? Deixou de ser. Né? E o Sócrates ele é interessante porque dentro desse pensamento rebelde dele, né, ele acaba morrendo por conta disso, né, porque as pessoas vão começar a questionar os deuses gregos, vão começar a questionar os costumes, né? Ele vira uma pessoa politicamente indesejável, né? E ele vai ser visto como subversivo, principalmente dos jovens, né? E ele vai. É interessante a história dele, né? Porque ele vai ser condenado, né, a beber cicuta. Só que o que acaba acontecendo, ele é um exemplo fantástico. Tá? Eu falo, Sócrates tem uma coisa de espanhol, tá? Porque ele não dá o braço a torcer. Ele podia ter usado todo o conhecimento dele para convencer, no julgamento, para convencer as pessoas que ele não estava sendo subversivo ou coisas do tipo. Só que se ele convencesse as pessoas de alguma coisa, ele estava traindo o próprio princípio do pensamento dele, claro. Né? Que vai falar assim, quando as pessoas concluem alguma coisa, realmente você matou naquela pessoa a capacidade de pensar a respeito daquele assunto, né? E ele acaba morrendo por conta disso, mesmo tendo a capacidade de convencer as pessoas, né, da sua inocência nesse sentido, ele nega isso para dar a elas o direito de pensarem dele o que bem entender, né? Então ele acaba sendo morto por conta disso, mas você percebe, né, que é uma pessoa fiel aos seus princípios o tempo todo. É muito interessante, né? Você vai pegar essa questão do pensamento dele. Na verdade, é o fundamental, né? Ele vai trabalhar na essência do pensamento, e não na conclusão, e etc. Né? A gente tem outros pensadores, Pitágoras, por exemplo, né? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, né? São pensamentos assim filosóficos, matemáticos, né? Que eles vão
eles vão determinar coisas, né? São pensadores interessantíssimos, né? Mas eu acho que aí é opinião minha, né? O Sócrates é aquele que ele foge do pensamento e ele vai trabalhar na essência do pensamento, né? Na base do pensamento, né? Volto a dizer, no pensamento como sendo o ato de pensar como sendo uma conexão com o divino, independente do pensamento que a gente tenha. Isso daí faz tanta falta nos tempos de hoje, né? Pessoas aí assim. É que tá, você já pensou, você está falando aqui, eu estou pensando que até uma matéria, vamos dizer, seria uma espécie de curso de maiêutica, né? Exatamente nesse aspecto. Fazer com que você pense, né? E você saiba o que você está pensando, pensamento seu, isento de tudo aquilo. E aí, a partir daí, meu querido, a partir daí você pode estudar o que você quiser. Você já tem uma base, você já tem uma determinação, você está limpo, vamos dizer assim, para poder se desenvolver. Volto a te perguntar, você não me respondeu ainda. Por que essa dificuldade? Você falou agora há pouco que a sociedade exige que a gente faça isso, que aquilo. Como é que a gente sai disso, pô? É complicado, né? Porque a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo. Sabe? Mas por que eu gosto dessa ideia e não gosto da outra? Né? Porque o que essa ideia ela traz para mim que faz com que eu acredite nela, que eu rejeite a outra? Por que eu acredito que essa ideia é mais importante do que a outra? A gente tem aí a questão egóica, né? A gente tem uma tendência a valorizar tudo o que é nosso, né? A nossa opinião, a nossa maneira de ver, etc. Né? A gente é muito autorreferente, não tem como, tá? Né? Então, até a Madre Teresa de Calcutá, ela vai viver em função dela, né? Embora ela está fazendo caridade para os outros, mas ela está vivendo em função das crenças dela, das coisas dela. Né? Claro. Né? Isso daí todo mundo vai ter isso, né? Então, o que acaba acontecendo, a grande questão da maiêutica é que ela vai procurar destruir isso. Ela vai procurar destruir isso e fala assim, peraí, mas não existem outras possibilidades. Por que você não vê essas outras possibilidades? Né? Eu tinha lá o meu grande amigo e mestre, né, que eu sempre comento, né? Ele era muito interessante, né? Porque ele tinha muito dessa coisa, mas o que é isso? O que é aquilo? Mas ele ia sabotando o pensamento da gente, né? E era muito interessante, assim, porque, então, quando eu tinha algum problema com alguém, e eu ia lá me confessar com ele, né? Olha, estou com um problema com tal pessoa, está acontecendo isso, aquilo, outro. Ele falava para mim, não, mas essa pessoa está certa. Aquilo me desmontava, me atormentava de tal maneira, porque, poxa, eu queria que alguém que me compreendesse, e ele estava dizendo para mim que a outra pessoa estava certa, né? Depois, mais tarde, acabei descobrindo que quando a outra pessoa ia procurar ele falava assim, não, mas o René está certo. Jogava diferente, né? Claro. Bem advogado do diabo, sabe, assim, né? Por que ele fazia assim? Então, peraí, né? É isso que é interessante. Não, então, peraí, se uma pessoa que você considera, por exemplo, ele fala, não, mas fulano, o outro está certo, né? O outro que é contrário a você, teoricamente, e você tem essa humildade, né? Então você vai começar a procurar entender o ponto de vista do outro. Né? Peraí, mas por que o outro me vê dessa maneira? Por que eu demonstro isso para ele? O que existe no meu comportamento que faz com que as pessoas me vejam dessa maneira? Sabe, quando você começa a se questionar nesse sentido, né, acaba sendo muito rico. Sabe, porque aí é interessante assim a questão do pensamento, etc. Ela está muito voltada em você se ver também, né? Eu preciso me ver para entender por que esse pensamento para mim eu considero certo ou não, sendo que não existe uma verdade absoluta, né? Assim, existem várias escolas. Né? Então, é muito interessante, né? Outro dia eu vi um vídeo que achei legal. Não era uma coisinha óbvia, né?
Mas é assim, né? Então você tem lá o catolicismo, aí o Lutero acha que o catolicismo está errado, ele vai e funda o protestantismo, aí o Henrique VIII da Inglaterra acha que o protestantismo está errado, ele funda o anglicanismo, né? Vem o outro lá e funda a Testemunha de Jeová, o outro o Santo dos Últimos Dias, etc., né? Então as pessoas elas vão se revoltando contra algumas questões, vão fundando outros grupos, etc., né? Mas o que acaba acontecendo, né, que isso daí tudo porque as pessoas elas estão presas à forma, né? A essência, quanto mais vai dividindo, mais distante da essência vai ficando. Né? O nosso pensamento ele é separatista, né? Então, quando a gente vai falar da questão do pensamento no Gênesis, então, na verdade, ele já surge da separação, né, do homem, né? Ele vai virar o Adão, que ele é andrógeno no início, ele separa da Eva, né? Essa separação já origina o pensamento, né? Aí você vai ter Caim e Abel, você vai ter a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, começa a separar tudo, né? Sabe? A partir do momento que tudo começa a se separar, né, o paraíso ele se perde. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente traz muito essa questão da separatividade dentro de nós. Ela é interessante, por um lado, porque a gente precisa experimentar a identidade do ego, a gente vem para isso, mas o grande problema é quando a gente começa a achar que esse ego aqui está sempre certo e etc. Né? Então, esse ego tem que ser posto realmente no lugar dele. Né? Entender que ele é uma expressão de algo, né? Mas ele não é esse algo que ele expressa. Né? Então, eu sou uma expressão do pensamento. O que eu penso não tem nada a ver com o pensamento que eu sou expressão. Então, o que eu penso é meu. Então, as coisas elas precisam ser compreendidas dessa maneira. A partir do momento que eu compreender isso, né, que eu sou, o meu pensamento é meu, mas o pensar é que é a maravilha. Aí a gente está caminhando para esse Aquários que a gente fala tanto, que é onde a gente vive a experiência da individualidade, mas a gente respeitando a individualidade de todos, e aí você se identificando com aquilo que a gente tem em comum. Mas você tem que respeitar dos outros, mas não respeitam a sua. E se você se portar dessa forma, você está fora da sociedade. Isso, é o Sócrates morrendo, né? Exatamente, falou tudo. Então, veja só, esse papel das religiões. Quer queira ou quer não, tem que falar das religiões, não tem jeito. Religião, quem fez foi o homem, tá? Então, a religião, eu não estava em lugar nenhum, olha só, eu não estava em lugar nenhum que aconteceram os fatos. Os fatos são relatados de uma forma que eu não sei, é o que você acabou de dizer. Sócrates dizia, e aí? O cara contou lá, sei lá, foi passando isso aqui. Então, e se você pensar diferente daquilo lá, você está ferrado. Você está ferrado. Então, como você desenvolver você mesmo aqui? Você acabou de citar, muito bem citado, que você pegou uma frase sensacional aí, uma colocação do professor Henrique José de Souza, né? Então, mas a partir daí é que ter-se-ia que dá sequência. Exatamente. Porra, meu, parece tão simples, mas aquela dificuldade de, na prática, isso se desenvolver. Não sei se é função do ego, como você disse, qual é o grande empecilho para que isso... É louco, né? Criam-se autoridades inquestionáveis. Aí é que está. Criam-se autoridades. Então, eu sou importante. Se eu concordar com aquela autoridade, é sinal que eu sou como ele, tá? Falou tudo. Estou no mesmo patamar, sabe? Assim, tá? Aí acabou. Isso daí é a morte. Isso daí é a morte do pensamento. Se alguém depois do nosso programa de hoje dizer, olha, o René falou, o Grego falou, cai fora, meu, muda de coisa. Você não aprendeu, não ouviu nada, nós não falamos nada. Exatamente isso. Tem que porque é interessante, né? Porque essas pessoas, né? A gente não tá, a gente está comentando no geral, né? Mas sirva, né? Para quem quiser isso, né? Mas essas pessoas elas ficam replicantes. Elas não pensam, elas replicam o pensamento de alguém.
ruminantes, ruminam, como diziam antes. Né? E é quando elas vão falar, né, ela replica o pensamento da pessoa e pronto, né? Não é dela, aquilo não faz parte dela, nem nada. Ela achou bonito, às vezes ela é engraçado. Eu acho tão bonito tal coisa. O que você entendeu disso? Eu não entendi nada, mas é bonito. Aí você falou tudo. Não entendi patagem. Nossa, fulano fala, é tão lindo tudo que fulano fala. Nossa, mas e você entende o que ele fala? Não, eu não entendo nada, mas é lindo. É assim, a gente está rindo, é uma tristeza esse negócio desse. É triste, né? Porque nem pensa a respeito, né? Não. Né? Nem pensa a respeito, né? Assim, aí você acaba vendo essas coisas. Quando a gente vê, aí você vê, por exemplo, esses líderes que acabam se colocando nesse papel, né? O que acaba acontecendo, no meu entender, eles estão criando um karma extremamente negativo, sabe? Para eles mesmos, porque eles estão, de uma certa maneira, impedindo as pessoas de crescerem. Não tenha dúvida. Eles vão trazendo as pessoas assim para o seu aura, para a sua importância, etc. Tá? Depois a gente vê aí, quando a gente vai fazer carta astral, a gente vê os planetas retrógrados, como eles são colocados, né? Aí fala para as pessoas, mas você abusou, né? Você foi vaidoso, você tinha conhecimento, você usou desse conhecimento para alimentar a sua vaidade, não para ajudar os outros a crescerem nesse sentido também, né? E acaba tendo essas coisas mesmo, né? E eles acabam depois sendo obrigados a realizar trabalhos aí, né? Em função do crescimento dos outros, em função do desenvolvimento humano e coisas desse tipo, né? Mas não é porque eles têm uma missão, não, é porque eles deixaram de... Eles fizeram burrada lá atrás, eles deixaram de fazer aquilo que ele devia, e agora ele vem em dívida, né, para fazer aquilo. E o que é interessante, então, é que esses planetas retrógrados, etc., essa pessoa, ela vem toda... ela vem toda como se fosse assim, mutilada, sabe? Daquelas faculdades que outrora ela tinha, né? E aquilo só se manifesta a partir do momento que ela se determinar a doar para o outro alguma coisa. Né? E ele fala, poxa, mas por que eu tenho isso? Você tem isso hoje dessa maneira? Ou não tem? Né? Exatamente porque se você tivesse, você ia recair no mesmo erro do passado, né? Então, agora você vai sentir na pele o que é duvidar de si, o que é incerteza, o que é insegurança, o que é medo, o que é ser dominado por outras pessoas e coisas desse tipo. Eu acho que a palavra mais mágica que eu aprendi dentro do trabalho que você realiza, né, que é astrologia, esse estudo, é uma palavra que nunca pode ser esquecida, que são tendências. Tendência. Isso não necessariamente quer dizer que a tendência há de se repetir, mas você tem tendência a isso. Você era gordão, vamos dizer, né? Eu estou dando uma besteira. Era gordão, você já tem aqui nas suas veias, nas suas células, aquela memória de gordão. Então, você já vem aqui com a tendência de incidir na mesma coisa. E aí é que está o grande trabalho, né? Não deixar a tendência se manifestar, né? Trabalhar. Né? Então, nada está escrito com... Sempre chamando a atenção de que você tem que observar as tendências que você veio. É isso. Já é meio caminho andado se você observar isso. Bem por aí. Né? A gente volta para a maiêutica, parece que a gente está fugindo, não estamos, né? Não. Porque a maiêutica é toda essa análise. Toda essa análise da gente em função da nossa maneira de pensar e etc. Né? Da nossa história, da nossa estrutura de educação e coisas desse tipo. Só desculpa fazer uma parte aí, porque aí entra uma outra grande citação, né, que é o conhece-te a ti mesmo, porque se você não conhecer a si próprio, vamos dizer, você não tem condição de praticar maiêutica, digamos assim. Né? Isso, Não é? Então, conhece-te a ti mesmo é muito importante nessa questão. Então, são pequenos ingredientes que, se você... E tem que ter muita humildade, né? Para a gente conhecer a gente mesmo, tem que ter muita humildade de reconhecer onde a gente realmente pisa na bola, onde a gente é falho. Aí aquela história volta para o Sócrates, o mais importante é o que eu não sei. Né? É o que eu não sei a respeito de mim, é mais importante do que
eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe, uma vez veio uma pessoa me procurar e ele já entrou assim, porque na minha árvore genealógica eu sou descendente de não sei quem, meu avô era isso, meu pai era aquilo, não sei o quê, eu tenho dons, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nossa, já chegou assim de voadora. Estou fazendo o que aqui? Você veio me consultar ou eu consultar você? Isso, já chegou de voadora. Eu falei para ele assim, ó, é o seguinte, cara, na minha leitura, isso não tem importância nenhuma, o que tem importância é aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você ignora, aquilo que você não percebe em você. Para mim é isso que é importante, tá? Se você não tiver interessado nisso, então sinto muito, mas a minha leitura não serve. Ele não voltou, tá? Legal, vai embora. Perda de tempo mesmo. Porque volta, né, Grego? Eu dizia assim, eu tenho habilidade nisso, eu tenho habilidade naquilo, etc. Nossa, sabe, isso daí é importante? Não, isso não é importante. Não é importante isso, sabe? A gente está aqui, a gente é escandas e nidanas, a gente está aqui para evoluir através, a gente já fez até um programa disso, né? Através das nidanas, né? Eu preciso entrar em contato com as minhas sombras, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, etc. Entender por que elas estão lá, né? E como que elas me conduzem pela vida, sem que eu perceba, né? Porque, na verdade, a gente é mais conduzido pela sombra do que pela luz, vamos falar a verdade, né? Porque a sombra é instintiva, né? Quando a gente vai ver, a gente já está lá, né? Então, o que acaba acontecendo, mas é isso que a gente precisa ver, né? A gente precisa, então, e todo mundo foge, né? Na verdade, é uma estrutura de pensamento que nos joga em contato com tudo isso, né? Para que, né? A gente volta, né? Através do ato de pensar, né, a gente faça uma revisão da gente mesmo, né? E nunca chega a conclusão nenhuma. O que é legal dessa questão socrática é que você nunca pode chegar a conclusão nenhuma, né? Porque a única conclusão é eu sei que nada sei. Isso aí, exatamente. É genial isso, porque a gente precisa, né? A gente precisa entender que a gente está sempre crescendo, a gente está sempre mudando, né? É outra coisa, né? A gente tem as pessoas, elas criam assim, um papel perante o mundo, um papel perante a sociedade, e elas acabam presas naquele papel, né? Mantendo aquele papel e etc., né? E o que acaba acontecendo, né? Isso daí nos tira o direito de mudar, de revisar, de rever as coisas. É fundamental, é fundamental. Isso é fundamental quando a gente entra num colégio iniciático, numa religião, em qualquer lugar. É fundamental a gente questionar a ideia do fundador, a ideia daquilo que a religião passa, etc. É saudável, é fundamental. É fundamental, mas você já está fora. Você usou, você já te marginalizam. Você sabe que, voltando à nossa escola, né? Você sabe que eu me impressionava os velhinhos lá do tempo do professor. O que acontecia naquela época, a gente tinha os instrutores da gente eram os velhinhos que tinham convivido com ele, etc., né? Legal. Então a gente ficava curioso, né? Como você conheceu o professor, etc., né? Aí tinha respostas do tipo, olha, ele ficou 1 ano atravessado na minha garganta, aquele homem não me descia, eu não suportava ele. Que legal, a sinceridade é tudo, né? Cara, era muito legal isso, porque aí você começa a falar assim, tá, se uma pessoa ela é insuportável, ela não desce, etc., o que te faz depois levar a seguir aquela pessoa? Sabe? Que transformação que essa pessoa ela foi capaz de te proporcionar, né? A ponto de hoje ela já não está mais aí, você está dando continuidade ao trabalho dela, ao pensamento dela e etc. Sabe? Isso é lindo, Grego. É muito mais bonito do que alguém que determina fulano é tal coisa e todo mundo segue porque fulano é tal coisa. Então, se eu estou seguindo esse fulano, pronto, eu já estou salvo, estou na garta, estou no paraíso, estou em algum lugar. Sabe? O mestre verdadeiro, ele traz conflito, ele traz atrito. Sabe? Ele não é agradável
para a gente aquele contato, porque aquele contato ele vai ser desconfortável, talvez na grande maioria das vezes, tá? Porque ele vai te levar a mexer onde você não gostaria, a ver aquilo que você não gostaria de ver, principalmente dentro de você. Né? E aí sim, né, essas pessoas elas estão fazendo um trabalho maravilhoso de transformação. É quando ela te O instiga. mestre é socrático, né? Ele é socrático, porque ele vai te jogar dentro desse dilema todo. Você vê esse que você acabou de dizer, não sei quem é, mas que falava isso. Imagina, ele foi Já morreu. instigado. Ele recebeu uma instigação que fez com que ele buscasse isso aí. Como é que é isso? Por que? Né? Exatamente. Então, não é no passar a mãozinha e tudo isso aqui, tal, ele é muito carinhoso. Não. Ele mexeu, instigou, eu vou buscar e. Instigou, ele foi procurar uma coisa e encontrou outra. Encontrou aquilo que ele não gostou, aquilo que incomodou. Né? Aí que está a questão, né? Claro, pô. Sabe assim, mas aquilo foi tão profundo, aquilo causou um questionamento de alma tão profundo nele, que a partir do momento em que ele resolve aquele questionamento que aquilo provocou, aquele mestre provocou, né? Ele passa a respeitar aquele mestre assim de um modo extremamente profundo e etc., né? Mas sem adoração. Sem adoração, sem ficar baixando cabeça e etc., sabe? Mas ele vai perceber a grande importância daquela pessoa. Né? Então, é muito interessante isso, né? As pessoas... Eu estou meio lavando a alma hoje, tá? As pessoas, elas ficam procurando mestres, assim, para ficar fazendo pergunta, e elas ficarem anotando tudo que aquela pessoa fala a respeito daquilo. A grande maioria. Sabe? Né, Grego? Você deve ter percebido isso. Né? Então, né? E é o que aí você vê, você fala, nossa, isso é extremamente constrangedor. Sabe, assim, porque ninguém é uma enciclopédia Barça, é um dicionário, nada, né? Sabe, a opinião da pessoa é a opinião da pessoa, né? Mas o que a gente aprende de verdade, né? A gente aprende através do atrito, através do convívio com essas pessoas, sabe? Não é... Aposto que Sócrates nunca chegou e falou assim, hoje eu vou falar sobre tal tema para vocês. Né? E aí ele, no meu entender, tal tema e não sei o que, tal. Não, sabe assim, com certeza, né? Esses questionamentos eles surgiam assim de modo espontâneo a partir das coisas mais corriqueiras do mercado, das ruas, do dia a dia e etc. E ele fazendo com que as pessoas dentro dessas coisas do cotidiano assim elas começassem a ver as coisas de um modo diferente, a pensar de um modo diferente, raciocinar de um modo diferente, né? Mas sempre se vendo dentro dessa situação, etc. Né? Não como sendo um pensador do lado de fora, à parte, né? Mas como sendo a própria estrutura, ele vivendo a própria estrutura do pensamento, algo assim. Né? Então, ele não é o filósofo das academias, né? Talvez os outros vieram. Não, ele é o da rua, ele é o do povão. Né? É isso aí. Ele incomoda, e ele incomoda por causa disso, né? Porque ele é rebelde, né? Ele vai fazer as pessoas questionarem tudo, inclusive elas mesmas. Né? E isso é maravilhoso, né? A gente se questionar constantemente. Sabe, a hora que a gente parar de se questionar é porque a gente está achando que a gente já chegou em algum lugar e a partir desse momento acabou, né? Acabou, sabe, assim, a gente está estagnado, no meu entender, né? Quando, eu sou isso, eu sou aquilo, você sabe com quem você está falando? Não, está estagnado. Né? Por isso o Sócrates ele vai ter desprezo pelos doutores, pelas autoridades, pelos os sabichões, porque essas pessoas, quando elas se colocam como mestres, líderes, coisas desse tipo, por elas mesmas, né, na verdade, elas já estão sedimentadas dentro daqui. Né? O pensamento é bonito, né? O pensamento morreu dentro delas. Sabe? Não o pensamento do raciocínio, esse não, né? Mas o pensamento como aquela essência que está sempre em movimento, sempre mudando,
sempre dinâmica, né, que nos conecta com o divino de verdade, né? E isso morreu dentro dessa pessoa a partir do momento que ela simplesmente ela determina isso é assim, isso é assado, porque eu sei, porque eu li, porque eu fiz, porque eu vi, porque me falaram, porque etc. Tal, acabou, morreu, sabe? Morreu, né? Mas aí existe os seres pensantes e os seres replicantes, né? O que alguém pensa, aí vem outro e replica. O que não pensa, replica o pensamento do outro, né? Mas não deixa de ser uma maneira de levar o pensamento do outro adiante, né? Até que esse pensamento ele acabe gerando outros pensantes também, né? Então seria alguma coisa nesse. Tudo tem finalidade no universo, né? Por isso que a gente é muito bonito esse processo. Por isso que a gente entende hoje quando falam que não é bem ao pé, tem um aspecto, conotação religiosa, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, digamos assim. Eu já prefiro aplicar de outra maneira, de dizer que não existe o autoconvocado. Eu me proponho a ser um maêutico, por exemplo, né, baseado naquilo, buscar as minhas próprias respostas às minhas próprias dúvidas, e não a resposta que o René me deu, o Zé me deu, fulano me deu isso. Então, exatamente, esse esforço realmente é mais fácil passar uma agulha, não sei como é que é, passar uma corda. Um camelo passar pela agulha. Isso. Não, Então, isso é isso. Mas são coisas que parecem idiotas, mas tem uma profundidade incrível nisso aí, né? Essas pequenas chaves iniciáticas, essa é a chave iniciática, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que não sei o que lá. Então, realmente, o que a gente está falando aqui hoje, espero que alguém aproveite, se não aproveitar também, nós fizemos a nossa parte. Né? Fica um programa maiêutico, socrático, né? Onde a gente não conclui nada, né? Não conclui nada. Os dois falaram, esquece, falaram, assistiu, beleza, vai fazer a tua análise agora, né? Você sabe, Grego, sinceramente, eu gosto muito, muito mais de falar com pessoas assim, com quem se diz ateu. Adoro conversar com ateu inteligente. Tá? Adoro, porque ele vai mostrar muitas vezes coisas assim, coisas que a gente não vê, coisas que a gente não percebe. Claro. Né? Ele vai levar a gente assim, a gente que às vezes tem uma tendência para ser mais a coisa da crença, ou do misticismo, etc. Né? A gente deixa passar um monte de coisa. Não tem sabe? Que, na verdade, elas são importantes e a gente não percebe. Então, quando você conversa com alguém que se diz ateu e é inteligente, bom, gente inteligente é fundamental em todos os lugares, né? Porque isso, aí a gente volta, o pensamento socrático é a inteligência, né? Não o pensamento em si, mas a inteligência que está por trás do pensamento, né? E o que acaba acontecendo, quando a gente tem essa oportunidade de realmente de conversar com essas pessoas, que eles vão trazer para nós aquilo que a gente não percebe, é muito engraçado. Hoje está todo mundo na defensiva, sabe? Hoje, se você pensa diferente de mim, eu já te ataco, porque você não entende, você é direita, esquerda, não sei o quê, já classifica, já joga numa bolha, no rótulo, tá? Né? Mas é muito interessante quando você tem alguma coisa que você me traz uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha visto, sabe? E que coloca em xeque meus valores mesmo, sabe? Isso é riquíssimo, né? É riquíssimo, muito. Sabe? Assim, porque você está sendo alguém assim muito importante na minha vida, porque através dessa coisa nova que você está me trazendo, você está me levando à oportunidade de eu me reformular, ou de reformular a visão a respeito de um assunto, de alguma coisa desse tipo, né? E ver que eu estava preso, de repente, em alguma coisa, algum conceito que para mim era fundamental, e eu descubro que, de repente, aquilo não era mais. Né? Então, é lindo isso, né? Só que as pessoas, dentro dessa questão, as pessoas vão debater para tentar provar quem que está com a razão,
sabe? Aí vira uma discussão de ego terrível, que, na verdade, está cada um só procurando reforçar o seu ponto de vista, e ninguém acaba crescendo, todo mundo acaba se desgastando, e acaba sendo meio que um reflexo dos tempos atuais que a gente está vivendo, né? Onde não existe essa abertura para entender que, peraí, né? Eu posso perceber as coisas de uma outra maneira, e quanto de mais diferentes maneiras eu percebo uma coisa, mais rico está sendo... mais rica está sendo a minha visão em relação a tudo aquilo. Né? E menos personalística, né? Também, o que acaba sendo muito importante, né? Então, é isso. Agora, pergunta final. Pergunta final para você que está nos assistindo. O que você achou sobre o que o René falou, sobre o que eu falei? Agora, interessa o que você acha, não o que a gente falou. Essa que e se você concluir alguma coisa, pense, tá? Porque a finalidade não é você concluir nada dessa conversa. É legal. Passar uma hora lúdica, gostosa, e fazendo pensar isso, pensar com a sua própria cabeça, com a sua própria mente, não com a dos outros. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, foi muito legal, muito legal. Eu agradeço. Bate esses papos aí, porque são papos diferentes, né? E a gente sempre aprende, né? Sempre pensa. Desligando agora, claro que já vai começar a sair fumacinha aqui, ó. Forte abraço, fica bem, René. Abração, Grego, tudo de bom. Muito legal, rapaz, esses papos, muito legal. Eu adoro. É bom, né? Fazer o que gosta, né? E é isso, maiêutica. Procura aí agora. Não fique triste se você não sabe o que é a maiêutica. Né? Eu também não sabia quando fui procurar, fui buscar, e é muito interessante, é tudo isso aí que você ouviu, o fundamento dela, Sócrates, falando de gente que deixou um legado maravilhoso, né? É isso aí, a vida é um eterno aprendizado. Fraterno abraço e um feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.